Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos nossas apresentações desta noite recebendo o Dr. René Vieira de Nelly, psicólogo educacional e psicoterapeuta de grupos, idealizador do Lugar do Sentir, criador do projeto Sala de Afetos, acolhendo professores e educadores, coordenador do plantão psicológico Fronte Educação, com a palestra Comunidade Escolar entre Perdas e Lutos e Acolhidas. Boa palestra a todos. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro seminário virtual Perdas e Luto. Eu sou o René de Nelly, psicólogo educacional, psicoterapeuta de grupos, criador do Lugar do Sentir, uma grande comunidade de aprendizagens significativas entre professores e educadores Brasil afora. E o tema que a gente vai tratar aqui hoje, relacionado a perdas, lutos e acolhidas, vai ser um pouco dessas trocas que vocês podem fazer dentro da escola, dentro do ambiente escolar. Então, para a gente começar, trazer um pouco desse tema enquanto comunidade escolar, essa ideia de pensar um pouquinho a comunidade escolar enquanto vários atores ali atuando. Então, eu sempre gosto de trabalhar nas minhas temáticas, nos títulos que eu vou trazer, essa provocação. Mais do que uma escola, a gente tem trabalhado a transformação de comunidades escolares, engajadas, centradas em relacionamentos, com aprendizagens significativas, e sim, a escola é um espaço para que a gente possa falar de perdas, de lutos e de possibilidades de acolhimento. E para começar, tem um grande psicólogo, que é o Carl Rogers, psicólogo humanista, criador da abordagem centrada na pessoa, e ele tem aí uma ideia, ele vai trazer para a gente uma grande contribuição para o campo educacional. Seja na sua obra, do Liberdade para Aprender, Tornar-se Pessoa. E aí o Carl Rogers, na verdade, o que eu trouxe aqui hoje é um fragmento de um texto dele, dentro da sua obra, Um Jeito de Ser. Ele vai contar um pouco para a gente como é essa ideia de crescer envelhecendo ou envelhecer crescendo. Ele vai trazer um pouco da sua trajetória, vai falar de vida, crescimento, vai falar de uma possibilidade também de abertura à experiência. E em alguns dos textos que ele vai trazer, é importante a gente trazer essa ideia que ele vai comunicar, como ele tem um pensamento sobre a morte, sobre a vida, e ele vai trazer a morte como uma possibilidade de vida, uma abertura à experiência, que ela não termina ali em si. Ela tem todo uma outra possibilidade, um outro olhar. E o Carl Rogers também ele vai trazer para a educação uma grande contribuição a partir de um conceito fundante da teoria, que é a tendência atualizante, ou seja, todo organismo que ele é vivo, que é um organismo para o crescimento, para o desenvolvimento, para a atualização. E isso também tem a ver com os processos aí, de rigidez, de fluidez, que a vida vai passando nos seus ciclos. Então, nesse fragmento aqui, ele vai trazer um pouco disso, que considera a morte como uma abertura para a experiência. E a partir disso, ele também vai trazer na sua obra uma possibilidade das atitudes facilitadoras. Então, ele tem uma relação muito forte com a educação, com o ambiente escolar, e traz aí na sua fala muitas possibilidades voltadas aí, por exemplo, para as aprendizagens significativas, fazendo sentido de alguma maneira. Então, como que a gente pode pegar essa perspectiva teórico-vivencial, metodológica do Carl Rogers e pensar temas voltados para perdas, para lutos e para a questão de acolhimento dentro da comunidade escolar. Então, eu queria começar aqui falando um pouco do Carl Rogers, que é também aquele que guia um pouco o meu fazer psicológico, enquanto psicólogo humanista, da abordagem centrada na pessoa e com todas as contribuições que ele tem trazido para esse campo, inclusive. E eu sempre faço questão de trazer também essa ideia de que o agora é coletivo. E fica esse questionamento para a gente, se o agora é coletivo, o que cada um de nós, o que nós temos feito para que isso aconteça de fato? A gente tem sentido que nos últimos meses, principalmente nesse aspecto e recorte pandêmico, o quanto é necessário perceber essa ideia da coletividade, ou seja, que a gente precisa
uns dos outros e, de alguma maneira, o que aquilo que eu faço no meu individual pode, de alguma maneira, afetar o coletivo, né? Então, a gente tem visto nos últimos meses tantos aspectos aí que têm exigido da coletividade, de olhar para o lado, de olhar para os outros e de acolher as pessoas de alguma maneira. Então, a gente vai falar muito hoje aqui também dessas possibilidades de acolhimento, mas muito nesse olhar da coletividade. E aí é importante a gente pensar, né, que quando a gente fala de coletividade, dentro da comunidade escolar, o que é esse coletivo, né? Então são vários atores ali, de alguma maneira, trabalhando e interagindo com necessidades, com sentimentos, com as suas emoções. E aí eu entendo, né, que dentro de uma comunidade escolar, muitas histórias, muitas pessoas ali, né, trazendo de alguma maneira suas experiências, esse rico espaço que é o ambiente escolar, ela vai ser construída por toda pessoa, né, importando ali com cuidado, e cada cuidado vai contar de alguma maneira. Então, professores, gestores, alunos, famílias e educadores. O que eu chamo de educadores, né? São todas aquelas pessoas que não necessariamente estão em sala de aula, mas que exercem uma função aí de educação informal, né? Não está no processo da sala de aula, mas está dentro da comunidade escolar. Como tem um grande, né, teórico e escritor, enfim, né, que é o José Pacheco, né, que é o criador da Escola da Ponte, do Projeto Âncora, que ele vai trazer para a gente essa ideia de que a escola ela não é um prédio, né, a escola é feita de pessoas com suas necessidades e sentimentos. E aí é importante a gente olhar para esses educadores aqui, que eu sempre faço questão de trazer, né, que são merendeiras, vigilantes, pessoas do serviço de apoio, serviços gerais, aquelas pessoas que transitam na escola, que têm contato com os alunos, com professores, né, com gestores, e que de alguma maneira também, obviamente, são afetadas ali por tudo que acontece naquele espaço. Então, todo aquele trabalho que a gente faz enquanto comunidade escolar, né? Por isso que eu falava há pouco que a gente tem trabalhado para transformar escolas em grandes comunidades de aprendizagem significativas, né? E com a coletividade. Cada pessoa aqui dentro desse lugar importa, cada cuidado conta, e a gente precisa escutar essas pessoas de alguma maneira, né? O que a sua comunidade escolar, o que o seu ambiente aí tem gerado para escutar essas pessoas, para considerar e entender, né, o que cada um vem trazendo, por exemplo, nessa perspectiva, né, de lutos, perdas e possibilidades aí de espaços, né, seguros de acolhimento. Cada um vai trazer a sua bagagem para dentro desse lugar que é o ambiente escolar. Então vale muito que a gente possa escutar cada um deles, que a gente possa considerar o que eles vão trazer para a gente, para construir o que eu venho chamando também de projetos empáticos, né? Então, a comunidade escolar, feita de tantas pessoas e tantas experiências, é muito importante que vocês façam uma parada estratégica para quê? Para escutar essas pessoas, para montar planos de ação, para dialogar e para entender, né, o que cada um vai trazer a partir das suas realidades e suas experiências. E não há como desconsiderar, né, sempre que a gente vai trazer aqui esse tempo da pandemia, né, que nós somos aí mais de 428 mil histórias interrompidas pela pandemia, pelo Covid-19, né, nesse exato momento. E nesse lugar aqui a gente vive, obviamente, né, um dos conceitos que a gente vai trabalhar na perspectiva do luto é esse luto coletivo. Ou seja, né, muitas pessoas estão vivenciando, né, processos de luto, processos de perdas, não necessariamente por ele ser coletivo, as manifestações, né, os sintomas são os mesmos. Então, cada pessoa vai vivenciar de uma forma diferenciada. E é importante que isso seja considerado, né, no sentido de eu vou legitimar a dor do outro. Então, nós temos hoje essas 428 mil histórias que foram interrompidas, mas é importante a gente pensar na sua escola, na sua comunidade escolar. Foi feito algum tipo de levantamento no sentido de quantos educadores e quantos professores, quantas pessoas a sua comunidade escolar perdeu? Isso é uma conta que precisa ser feita, ela precisa de alguma maneira ser explicitada, trazida aí, né, para um raio-x mesmo da sua escola, para que você possa pensar estratégias. Ou seja, quantas pessoas a sua escola perdeu e a partir daí, o que você vai fazer para alcançar essas pessoas?
A educação aqui no Brasil, ela tem uma grande ferramenta que é chamada de busca ativa. Ela normalmente ela é feita mais para os alunos, né? Aqueles que estão em possível evasão, mais distanciados da escola, né? Pouco engajados com as suas famílias. E aí o que a gente vai propor? Que também seja feita uma busca ativa com famílias que estão enlutadas, por exemplo, né? Com famílias que acabaram de perder pessoas, com professores, alunos. Então, um raio-x através de uma busca ativa da sua comunidade escolar, para perceber quem ali perdeu, precisa de acolhimento, precisa de escuta, precisa de alguma maneira ser encaminhado para algum tipo de serviço. Então, que a gente possa pensar sobre isso. Hoje, a sua escola, quantas pessoas vocês perderam? Esse número importa, porque cada número desse é uma história, cada número desse é um cuidado que a gente vai trazer para quando for escutar e criar espaços seguros ali de acolhimento. Então, luto coletivo é um dos conceitos na perspectiva, né, quando a gente vai conversar sobre o luto em geral, mas é a ideia de, dentro da pandemia, todos nós estamos vivenciando, né? Não há uma pessoa sequer, eu aqui, você aí que está me escutando agora, que está vivenciando um processo de luto, né? Perdas em alguma instância, em alguma camada da nossa experiência. Embora ele seja coletivo, não quer dizer que cada pessoa, né, não está manifestando de uma forma diferente e é preciso que a gente fique atento a isso. A gente também vai trabalhar a perspectiva, né, de um luto, né, que a gente vai chamar também de antecipatório. Ou seja, nós temos aí que pensar um pouco, né, como que a gente está acolhendo as pessoas que ficam. Os especialistas, né, todo mundo que trabalha com a perspectiva do luto, das perdas, vão trazer aí nas pesquisas para a gente que para cada uma história interrompida, nós temos 6 a 10 histórias que são afetadas, ou seja, aquela pessoa que fica, né, a dor de quem fica. E aí, obviamente, quem fica começa a pensar, né, em acelerar um pouco esse pensamento, o medo da morte, o medo de morrer, né? Somos todos sobreviventes com esse medo muito latente dentro de nós, ou seja, antecipando de alguma maneira, como se fosse quase real aquela sensação da perda. Não quer dizer que porque é uma sensação que a gente não vai validar sentimentos e emoções. Mais uma vez, é muito importante, a gente pode estar antecipando processos de dor, a gente pode estar antecipando processos de sofrimento, mas isso não quer dizer que porque não teve a morte, né, que não há o sofrimento. A gente começa a antecipar pensamentos recorrentes, né? Ansiedade, pensamentos voltados para o que vai acontecer, né? Nesse tempo do inesperado, das incertezas. Então, que a gente fique atento para isso também, para compreender como que vocês têm percebido que a gente tem que ser acelerado, né? Que o nosso organismo ele se acelera de alguma maneira por conta de se antecipar, né? Por algumas questões que a gente tem vivenciado. Então é importante a gente entender o que é que a gente tem feito, então, com as pessoas que ficam. De 6 a 10 pessoas são afetadas. Imagina isso numa realidade de uma escola, né? Ou seja, um professor que a sua escola perdeu, ele vai aqui trabalhar talvez ali em 3 escolas, dar aula em 10 turmas. Quantas pessoas vão ser, de alguma maneira, afetadas, alcançadas por essa dor e por essa perda? Então é para isso que serve um raio-x e uma escuta mais aprimorada, né? Uma escuta mais assertiva para que a gente alcance essas pessoas. Então, em tempos de incerteza, um contexto extremamente caótico, é importante que a gente perceba quem são essas pessoas que ficam e como acolher a dor dessas pessoas. E é claro também, né, que a gente pensa dentro desses conceitos de luto, né? Eu trouxe aqui hoje, na verdade, é muito mais amplo e mais profundo, mas eu trouxe pelo menos 3 possibilidades do luto, que é o luto coletivo, o luto antecipatório e o luto que é complicado, né? Que a gente vai trazer como aquele luto que vai talvez ter mais desdobramentos, né? As pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade de encontrar esse centro aí de alguma maneira, né? Dessa centralidade de poder entender o que está acontecendo, vão pedir talvez, né? Embora a gente está numa cultura que pedir ajuda é sempre muito complexo, né? Porque nos mostrar frágeis, né? Nos mostrar de alguma maneira que a gente precisa de ajuda e talvez os espaços não são tão acolhedores, mas é preciso que a gente olhe para essa questão do luto complicado.
Vocês bem sabem também, né, que a gente não trabalha na perspectiva mais, né? Isso já ficou muito para trás da literatura, as fases do luto, né? Nós rompemos com essa ideia das fases do luto e a gente entende que são questões transitórias, né? Cada pessoa, no seu tempo, vai vivenciar a sua dor e o seu sofrimento, né? Nós não temos que colocar, de alguma maneira, ali o tempo que isso vai durar, mas, de alguma maneira, ficar sempre percebendo, né? Ficar atento a isso. Será que aquela pessoa está talvez um pouco mais, né, necessitando ali de ajuda? Será que ela está pedindo talvez um pouco mais de atenção? Né? Será que houve algum desdobramento ali que requer talvez um acompanhamento de um especialista, né? Trabalhar as suas redes de apoio, as redes que a pessoa tem internas, né? Familiares, amigos, comunidade como um todo, e até mesmo especialistas como psicólogos, psiquiatras e por aí vai, caso seja necessário e caso assim a pessoa deseje. Então é importante que a gente pense sobre isso. Quando complica, né, que desdobramento isso vai ter? E um jeito talvez a gente perceber isso é quando essa pessoa começa a ter questões mais ali, né, de isolamento social mais do que o natural, né, as atividades físicas do dia a dia, né, as atividades que ela normalmente fazia ali, elas começam a prolongar, né, e é preciso a gente ficar atento, né? Então, o luto complicado é aquilo que vai ficar mais complexo, né, aquilo que de alguma maneira vai exigir um olhar mais atento, e é importante que a gente faça, né, esse olhar. Toda dor precisa ter um lugar para ser sentida, e que esse lugar possa ser dentro de cada um de nós também, né? Que a gente possa ofertar esse lugar seguro para essas pessoas que não estão precisando, nesse exato momento, de nenhum tipo de julgamento, de nenhum tipo de métrica e nem balança, né? Elas estão precisando que você acolha. Então, como que essas pessoas têm, inclusive, né, tido espaços para falar sobre isso, né? E é sobre o tempo da pessoa, o espaço da pessoa, o ritmo da pessoa. A gente não vai avançar. A gente vai ficar ao lado dessa pessoa e aguardando de alguma maneira ali, né, sendo presença para entender qual é o tempo, né, qual é o passo e qual é o ritmo dessa pessoa, respeitando de alguma maneira. Porque, infelizmente, a gente sabe que na nossa cultura a gente, por vezes, traz algumas frases, né, muito caricatas voltadas para a questão do luto. Por exemplo, dizer para as pessoas, né, que isso vai passar, né, todo mundo passa por isso, você supere, né? Poxa, mas tem tanto tempo que você está assim, vai até quando? Isso não vai passar mais. Essas frases, elas são extremamente nocivas, né? Elas são extremamente prejudiciais para as pessoas que estão ali, né, buscando um acolhimento, buscando entender o que está acontecendo. Então, sempre que possível, se você não tiver nada para falar naquele momento para as pessoas, seja presença, esteja ao lado, oferte ali de alguma maneira a sua presença. Eu tenho falado muito, né, nos espaços que eu tenho passado, que mais do que dizer para a pessoa, né, olha, como que eu posso te ajudar? Que você possa dizer para essas pessoas, né, que você está ali. Porque é tanta desorganização que uma pessoa vivenciando um luto ali, né, tá acometida, que fica uma certa desorganização. Então não faça perguntas tão complexas, né? Só diga, eu estou aqui e se precisar, pode contar comigo. Sem julgamento, entendendo o ritmo dessa pessoa. E é importante quando a gente olha para a comunidade escolar, porque aí a gente vai poder ter a oportunidade, que é o que eu venho chamando de olhar para os retrovisores e olhar para os horizontes. Ou seja, a escola tem uma imenso, na verdade, né? É gigante a possibilidade de crescimento nesse espaço, inclusive de documentos que já existem e que a gente pode aprimorar, fazer uma releitura, compreender melhor. Então, se você hoje para com a sua comunidade escolar, faz um grande encontro para falar sobre esse assunto, né? Perdas, lutos, acolhida. Como é que você está olhando para o que já existia? O que já acontecia na sua escola que você pode aprimorar? Projetos, metodologias, ações. E aí, olhar para os horizontes. O que vocês podem pensar a partir de agora? O que pode, de alguma maneira, esse olhar para o horizonte trazer para vocês uma leitura, né, de mais possibilidades, mais encontros e criação de projetos que de fato vão acolher essas pessoas. Então, aquela conversa muito sincera, né, entre retrovisores e horizontes. Como é que está hoje o teu contexto da sua escola?
E aí, nós temos, por exemplo, a possibilidade de olhar para um documento, né, que é o projeto político-pedagógico. Ele vai, de alguma maneira, direcionar, né, estabelecer diretrizes, e ele vai trazer para a gente essa ideia, né, de que todo mundo deve participar. O projeto político-pedagógico ele é um documento que ele fica praticamente em desuso dentro da escola. E é importante que essas ações, né, de acolhimento, de enfrentamento às situações de agravos em saúde mental, né, a possibilidade de trazer estratégias, né, para pessoas que estão em sofrimentos extremos, tudo isso pode constar no projeto político-pedagógico, né? Então ele é projeto porque ele tem um lançar ali, né, de alguma maneira, ele tem um determinado tempo também para suas atividades, né? Ele é também essa ideia político porque ele vai considerar a escola enquanto um espaço, enquanto um ambiente, enquanto função social para a cidadania, para a democracia, para democratizar processos e para alguma maneira dizer que esse espaço deve ser ocupado de forma estratégica por cada um desses atores. E aí, recordem que eu falei, né, logo no início da apresentação sobre a comunidade escolar e todos os seus atores. Então, na hora da construção do projeto político-pedagógico, cada um tem o seu fazer, cada um tem o seu compromisso de alguma maneira e a sua bagagem para trazer. E ele é pedagógico no sentido de trazer todas as estratégias, né, de como fazer, as metodologias, né? Que bases que eu utilizo, teórico, vivenciais, metodológicas, para dar base, de fato, a esse projeto. Então, utilizem, revisitem, olhem mais uma vez para o projeto político-pedagógico, que por vezes fica abandonado nas gavetas aí das escolas, sem uma certa utilidade. Então, é uma ferramenta que, inclusive, pode registrar boas práticas, né? Quem sabe a sua escola, né, a sua comunidade escolar vai ser aquela escola no território que vai gerar uma boa prática para acolhimento de pessoas que sofreram aí, né, perdas, lutos, e pode de alguma maneira multiplicar. Então seja esse multiplicador de gentilezas, né? Crie de alguma maneira projetos empáticos, registre isso e conte para as pessoas, né? O mundo anda precisado, né, de projetos que alcancem as pessoas e que seja democrático. Então o projeto político-pedagógico é uma possibilidade. Um outro documento que vai ser basal também para a construção da educação básica aqui no Brasil é a base comum, a base nacional comum curricular. Ela vai dar também essas diretrizes de currículo, né? Ou seja, os componentes curriculares, português, matemática, química, física e todas as áreas de conhecimento, como que elas podem dialogar com temas também que vão voltados à realidade, né? Ou seja, como que eu vou trazer para a minha sala de aula, para o meu plano de aula, para o meu fazer pedagógico ali, temas também que podem ser dialogados, né? É importante a gente entender esse documento, ele é um documento muito extenso, mas que a gente precisa olhar para ele para entender quais as oportunidades que ele tem nos dado, né, para aprimorar a nossa prática. E aí, é muito importante a gente entender que ele vai direcionar, inclusive, os processos de aprendizagem. Então, na Base Nacional Comum Curricular, ele vai ser um documento de peso para orientar currículos, formações continuadas, percepção geral dessa escola e o que a sua área de conhecimento pode estar conectada com a realidade, né? Com a questão social também. E nesse documento a gente vai ter, por exemplo, desde dos primeiros anos ali, né, que é chamado de educação infantil, ele vai ter uma parte, né, de estratégia que é chamado campus da experiência. Como que a gente pode utilizar essa parte do documento para falar com crianças, por exemplo, né, que não são alunos nessa fase de aprendizagem, a gente sempre dá o nome ali de crianças e não é aula, né? São recursos expressivos que são colocados ali. Como que a gente pode utilizar desses 5 campos aqui para validar sentimentos, emoções? Então a gente tem pelo menos 5 possibilidades, né? O eu, o outro e o nós, nessa questão de relacionamento, como que o outro se sente, como que eu me sinto, como que eu valido esses sentimentos, como que essa inter-relação, né? Como que as crianças percebem ali, muito além da questão, né? Um choro, ou uma tristeza, um sentimento de afastamento, como que isso é trabalhado de forma coletiva, dentro da perspectiva desses recursos que os campos da experiência vai trazer para a gente, né? O corpo, o movimento, os gestos, né?
Como que normalmente as crianças, né, ou as pessoas em forma geral, elas se sentem quando elas estão sentindo dor, quando elas tiveram uma perda, quando de alguma maneira, né, elas estão passando por um processo de enlutamento, talvez vão ficar mais isoladas, talvez vão ficar um pouco mais encolhidas, né, com o corpo mais pesado, então com um andar mais lento, e a criança talvez vai manifestar através de desenhos, através de uma fala, né, reproduzida por um adulto talvez. É importante que a gente fique atento a isso. Então nós temos pelo menos 5 campos aqui, né, que vai trazer essa possibilidade dentro do seu plano de aula, por exemplo. Né, seja a fala, a escuta, né, como é que a gente promove essa escuta empática entre as crianças? Né, ou seja, movimentos circulares, movimentos participativos, né? Trazer esse acolhimento. Quando elas fizerem aquelas perguntas que deixam a gente um pouco desconcertado, né? Não fuja dessas perguntas. Tente trazer essa pergunta de um jeito diferente através dos recursos expressivos que a educação pode trazer. Então, uma outra possibilidade, né? Traços, sons, cores, uma música, uma pintura, um desenho, trazer a possibilidade da arte também para a gente dar conta disso, né? De alguma maneira trabalhar essa ludoterapia, né? Trabalhar essa ludicidade, trabalhar o brincar, o brinquedo, que vai se perdendo, né? Nas outras etapas do conhecimento. Então é importante que a gente fale sobre isso, né? Resgate é um momento essencial para se trabalhar dentro dessa sala, né, dentro desses recursos expressivos com as crianças, a música, as cores, os desenhos, né, essa possibilidade, de alguma maneira, de expressão, né, engajar essas crianças para uma expressividade. E relacionada também espaço, tempo, relações e transformações, né, ou seja, contar para essas crianças também, né, mais do que falar de uma linha de ciclos de vida, né, vida, crescimento e morte, dizer para eles como é isso na vida real, né, talvez trabalhar isso com plantas, com animais, com pessoas, trazer possibilidades ali animadas, né, animar um pouco isso tudo para que as crianças possam compreender, contextualizada, né, a sua idade, a sua faixa etária, a sua fase de desenvolvimento e sempre com a família muito perto. Então quem trabalha na perspectiva principalmente da educação infantil, precisa ter a família como parceira, né? Então escutar também um pouco a família, escutar os pais, escutar as mães, as famílias, os responsáveis como um todo, para entender como é que essa dor está chegando para a família e como que isso reflete de alguma maneira lá no coletivo quando ela vem para a escola. Ainda, né, nesse documento, dentro da Base Nacional Comum Curricular, quando a gente vai fazer uma espécie de raio-x, né, uma busca ali, como uma espécie de digitando no Google, né, para achar as palavras, quando você digita dentro da Base Nacional Comum Curricular palavras como vida, luto, perdas, né, finitude, morte, ela vai aparecer pouquíssimas vezes dentro da perspectiva da Base Nacional Comum Curricular. E quando aparece, ela aparece ligada ao componente curricular, que é o ensino religioso. A gente precisa romper com isso, né? A gente precisa ampliar. Não é só na disciplina, no componente curricular do ensino, né, religioso que essas temáticas devem ser trazidas, né? Ciclo de vida, finitude, morte, etapas de crescimento, né? E acaba ficando algo muito tendencioso, né, muito religioso por vezes. E aí, obviamente, né, é importante a gente falar isso, estamos num estado que é laico, e é preciso que a gente entenda a democratização. Como é que a gente vai falar, por exemplo, né, de rituais de perda? Cada família vai ter o seu ritual, né? Religiões diferentes, diversidades diferentes. Então, se pelo menos vai ser utilizado o componente curricular, que é o ensino religioso, que ele considere a diversidade religiosa, principalmente num país como o Brasil. Então, entendendo, né, que nós temos nessa divisão do currículo essa possibilidade das etapas ali. Então, dentro do Fundamental 1, quarto e quinto ano apenas são citadas questões para falar da possibilidade de vida, de morte, né? Muito voltado, obviamente, para dentro do currículo do ensino religioso. E no Fundamental 2, no oitavo e no nono ano. Então a gente consegue identificar dentro do currículo, né, essas quatro lugares. Fundamental 1, quarto e quinto ano, e Fundamental 2, oitavo e nono ano. Então, essa discussão ela precisa ser ampliada de forma transversal, né, de forma a dialogar com todas as áreas de conhecimento. Então, eu sempre questiono, né, e sempre converso com professores para a gente entender, durante a sua formação continuada, como que tem essa ideia da interdisciplinaridade. Ou seja, a minha área de conhecimento e as áreas de interesse.
Elas estão dialogadas com a questão social, elas estão dialogadas com o que é trazido pelos seus alunos, né, pelos professores. A sua escola é uma escola em movimento, dialogada com o que acontece muros para fora da sua escola, né, nos seus territórios, nas demandas e necessidades que é chegada até a sala de aula, né? Então, é preciso que a gente entenda isso, ampliar essa conversa, ser mais assertivo, e é todo mundo na escola falando sobre isso. E é claro que aqui eu não estou fazendo, né, não tem uma fala dizendo que todo mundo tem que ser especialista nesse tema, mas que a gente seja sensível. A gente não precisa ser especialista no tema, a gente pode contar com rede de parceiros, colaboradores, né, dentro do território, mas que eu pelo menos entenda que eu vou ser sensível a entender, essa demanda existe, eu não estou aqui olhando para ela e colocando ela fora do meu planejamento ou desconsiderando ela de alguma maneira. Então, eu identifico aquela situação, sou sensível àquela situação e procuro de alguma maneira criar ambientes seguros para que a gente dialogue sobre isso. Então, ampliar essa discussão para todas as etapas e para outras, né, áreas também de conhecimento, não só do ensino religioso. E claro, é preciso ressaltar que bom que essa temática pelo menos está no ensino religioso, porque nós temos uma oportunidade de dialogar sobre isso, de forma trazendo uma criticidade, né, um conhecimento crítico, científico, e de alguma maneira dizer, bom, a nossa escola já tem essa conversa, nem que seja superficial, na perspectiva do componente curricular e ensino religioso. Como que a gente amplia? Como que a gente de alguma maneira dialoga sobre isso? Então, temos o que fazer, né? Temos um caminho aí a construir. E um outro, né, dentro do documento da Base Nacional Comum Curricular, ela vai citar também ali as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Essas 10 competências aqui, elas são para serem trabalhadas nos currículos, na formação continuada, nos seus planejamentos de aula, a partir de componentes curriculares, de como fazer, para que fazer e por que fazer, né? Cada uma dessas atitudes aqui, como é que a gente vai desenhar em todas as etapas, ao longo da educação básica. E aí vocês pensem só, das 10 competências aqui, quando a gente olha brevemente aqui, um olhar muito rápido para elas, a gente tem uma grande possibilidade de falar sobre vida, morte, crescimento, finitude, lutos, perdas. Por exemplo, né, quando a gente vai trabalhar a perspectiva, né, da comunicação. Como que a comunicação, eu estou tentando trazer das 10 aqui, obviamente cada um vai encontrar o seu jeito de fazer isso aqui. É só uma possibilidade, é uma luzinha ali que a gente acende para dizer, olha, como tem possibilidades de desdobrar temas dentro de documentos que já existem, né? Vocês não vão ter que inventar a roda. Vocês vão simplesmente ter que olhar para esse documento de forma mais generosa e perceber o que você pode ampliar. Então tem comunicação, né? Ou seja, como que eu me comunico, como que eu falo de mim, né? Como que eu de alguma maneira tento trazer as minhas necessidades, os meus sentimentos. A gente pode trabalhar aqui, por exemplo, nesse item 4, a perspectiva do psicólogo Rosenberg Marshall, que vai trabalhar a comunicação não violenta, que inclusive o Rosenberg Marshall ele é aluno do Carl Rogers, né? Então ele tem uma ideia de trazer essa escuta mais pacífica, né, mais restaurativa, no sentido de observar sentimentos e emoções, conectar as pessoas através do diálogo, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente pensar. O que eu tenho aproveitado desse documento, né? Hoje a gente sabe que a gente olha muito pouco para isso tudo. Então, a gente tem aqui a questão de autogestão. Autogestão é também questão de processo, né? Mas também ela vai dizer para a gente como que eu tenho feito autogestão dos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas relações, das minhas perdas, da minha ideia de ciclo de vida, de finitude, tudo isso que a gente está conversando de alguma maneira. Então, uma outra possibilidade, né? Autoconhecimento e autocuidado, olhar para si, né? Eu sempre falo muito isso com os professores. Quem não se conhece bem se apresenta mal. Então, que bom ter espaços, né, para que a gente possa se olhar, se conectar com as nossas necessidades, com os nossos sentimentos. Autocuidado e autoconhecimento nunca é demais. A empatia e cooperação, extremamente necessária para o tema que a gente está trazendo aqui, né? Laços afetivos, né? Redes de apoio, redes colaborativas, né? Certamente uma pessoa que apresenta um sofrimento extremo, ou ela vai lhe apresentar um processo ali de trazer, olha, uma perda, né, tá vivenciando um luto, obviamente que a gente precisa ampliar essas redes de colaboração, de cooperação, de empatia, né?
tentando se conectar. E a gente também tem que entender que empatia não é eu sentir a dor do outro, não. Ninguém se coloca no lugar do outro, né? Isso é inclusive um conceito que já tem avançado dentro da literatura, enquanto psicologia, ciência e profissão, né? O próprio Carl Rogers vai trazer a compreensão empática, ou seja, eu não preciso viver a dor que o outro viveu para ter que acolher. Eu simplesmente preciso estar atento, ser presença, me tornar conexão, né? Então, essa ideia de empatia é a capacidade de me colocar no lugar de outra pessoa, já está em desuso, né? Nós não vamos, ninguém se coloca no lugar de ninguém, isso é impossível. Cada um tem sua história, cada um tem o seu movimento e o seu ritmo. O que a gente pode fazer é uma escolha, é um posicionamento de estar lado a lado com essa pessoa, empaticamente, escutando a dor dessa pessoa e acolhendo sempre que necessário, né? Então, olha isso, as competências para a vida. Quantas competências estão aqui que vocês podem utilizar fora do plano de aula, né? Dentro da base nacional comum curricular, há uma outra possibilidade que é chamada de base diversificada do currículo. Por exemplo, não sei se a sua escola trabalha o fortalecimento de competências e habilidades socioemocionais, mas as competências e habilidades socioemocionais são trabalhadas na escola para uma finalidade, na maioria das vezes, para o mercado de trabalho, para a formação profissional. Como que seria olhar para tudo isso aqui para a vida? Para os seus sentimentos, para as suas necessidades, né? Estamos vivendo nesse exato momento um tempo de pandemia, muitas perdas, muitas situações do inesperado. Então a escola precisa revisitar esses documentos e dizer oportunidade de aprimorar, né? De atualizar, de olhar para esse conhecimento aqui, tornar ele algo vivo e conectado com a realidade. E tem um grande, né, sociólogo que é suíço, que é o Philippe Perrenot. O Philippe Perrenot ele vai trazer uma criticidade sobre as competências e habilidades dentro da escola. Ele vai colocar o seguinte para a gente, né? Ele vai provocar a escola a pensar que essas competências, essas habilidades, elas têm que ser organizadas para algo que seja da vida. Então ele vai trabalhar nos seus livros, nos seus artigos, nos seus temas, competências e habilidades para a vida. Então, como que a sua experiência, como que a abertura à experiência está conectada à realidade, nos contextos da sua escola. Então, qualquer projeto que seja pensado, que ele seja entendido como onde está o território da sua escola, o que acontece ali de serviços de apoio colaborativos. Então, ele vai trazer essa ideia e também aprimorando, né? Que cada professor, cada professora, cada educador pode, com um pouco mais de dedicação, olhar para o seu conteúdo e perceber onde que eu posso mobilizar isso aqui para uma experiência que engaje, conecte e faça sentido para as pessoas. Talvez dialoga um pouco com o que o Carl Rogers, né, vai trazer para a gente, das aprendizagens significativas, né? Ou seja, a gente aprende com sentido, quando aquilo faz sentido para a nossa experiência, né? Senão, eu me sinto ameaçado, eu vou fechando as oportunidades, né? Então são ameaças, né? São formas que eu vou encontrando aí de não me abrir a essa possibilidade. E aí, o Philippe Perrenot vai acentuar isso para a gente. Como que as competências são trabalhadas para a vida, para essa intencionalidade, né? Aquela intencionalidade pedagógica do nosso fazer, onde é que ela está numa escola que precisa trabalhar, né? E preparar as pessoas para a vida, muito mais do que currículos para um mercado de trabalho, para uma alta performance, né? As pessoas não estão precisando apenas disso, as pessoas precisam de acolhimento, né? As pessoas precisam de se sentir de alguma maneira consideradas, compreendidas em suas histórias. Então, a escola tem uma oportunidade de revisitar seus currículos. E não é aquele currículo que vai aprisionar o conhecimento, mas vai trazer uma liberdade, uma autonomia e uma emancipação das pessoas olharem para suas histórias e perceberem o que a gente pode fazer com tudo isso, né? E a partir disso, né, a gente pode pensar em alguns caminhos mais gentis, né? Eu tenho falado bastante dessa ideia de a escola que constrói projetos empáticos, né? O que é projeto empático? É aquele que compreende uma necessidade, está atento, né, à realidade, território, local, escuta as pessoas, transita pelos lugares, né, percebendo de fato, né, o que essa escola, enquanto um organismo vivo, rico em experiências, necessita. E aí, você não precisa reinventar mais um projeto para falar, né, de perdas, de lutos, né, da questão da acolhida da sua escola. Basta você olhar para tudo que tem hoje aí dentro. Quantas experiências a sua escola tem? Quantas bagagens, quantas histórias, quantas pessoas podem se reunir e pensar de alguma maneira o que a gente faz com a Base Nacional Comum Curricular,
O que a gente faz com esses projetos todos que a escola tem hoje, dialogados para falar de temas tão necessários e tão importantes? A escola, ela não pode mais ficar para trás de temas importantíssimos, né? Que estão dialogados com a vida das pessoas. Quando eu vou ali, né, quando o seu aluno, quando o professor, quando a gente entra no ambiente escolar, a gente não deixou a nossa mochila, da nossa bagagem experiencial, né, da nossa bagagem vivencial do lado de fora da escola. A gente entra com tudo, né? É a inteireza do ser humano. E a nossa inteireza ela é feita de falhas, é feita de faltas, é feita de perdas. E ao mesmo tempo, qual é o espaço seguro que você tem dado para as pessoas falarem sobre isso? Então, o que é que você pode se tornar, né, corresponsável de conversas aí mais produtivas, de conversas que falam sobre tudo isso que a gente está conversando aqui, né, sobre a vida, sobre o crescimento, sobre a possibilidade aí de interagir com outras histórias, de perceber as minhas limitações, de acolher a dor do outro, né, de entender às vezes que o outro tem dificuldade de pedir ajuda, como que eu posso me aproximar, de entender também que cada um tem o seu tempo, o seu ritmo. Não necessariamente alguém vai lhe pedir ajuda assim que ela estiver numa situação de luto, né, ou perdas ali. Entender o funcionamento das pessoas, enquanto um organismo, é respeitar também como que essa pessoa quer e deseja. Por isso que eu sempre falo, né, antes de perguntar e oferecer qualquer ajuda, algo que venha vertical, pronto, pergunte para a pessoa como ela se sente ajudada, como que ela se sente acolhida, né? E por vezes ela vai trazer para você que está no silêncio, talvez aquela presença ali, né? Então a escola precisa, enquanto esse rico espaço, enquanto muitas pessoas que estão nesse exato momento afetadas, né, falar sobre isso. Há a possibilidade agora de um possível retorno às aulas, né, presenciais, algumas escolas já fazendo esse movimento. Então é preciso que a gente fique atento. Esse é um tema que a comunidade escolar vai precisar olhar com mais gentileza. Falar sobre a morte, né? A gente tem falado, né, dentro dos nossos grupos, né, seja da psicologia, de professores, que muito mais do que falar de processo de enlutamento, as pessoas estão trazendo a morte, né, como uma questão. O medo de morrer, a insegurança, os protocolos, né, que são criados dentro da escola. Crie protocolos, mas crie protocolos pensando na existência, pensando em tantas histórias que vão chegar ali, que vão necessitar de um aprimoramento. Vão necessitar, por exemplo, de uma escuta mais atenta, empática, para perceber qual é a necessidade dessas pessoas nesse momento. Aquelas escolas, né, que vão voltar, vão retornar às aulas presenciais, sem alguns professores no seu quadro de profissionais. Como é que a gente fala sobre isso nessa escola? A gente passa despercebido, coloca um outro professor substituto, esse professor entra nessa cadeira ali, né, nessa disciplina, enfim, e a vida não funciona assim, né? A vida tem pausas, ela requer um pouco mais de tempo para a gente poder elaborar, sentir, né? Conectar com esse sentido, que cada um possa ter o seu lugar do sentir dentro da escola. E sinto também que vocês, né, olhando para essa realidade, tendo um raio-x, considerando os protocolos de segurança, né, tem tantos documentos aí que a gente pode olhar e criar também a partir do que vocês têm. Qual é a escola que você quer? Aquela escola que acolhe ou aquela escola que ela, de alguma maneira, adoece as pessoas, né? Que como é que é adoecer? Quando a gente não permite que as pessoas falem sobre os seus sentimentos, né? E a escola é esse espaço enquanto função social. E aí, tem algumas possibilidades, né, de construção de projetos empáticos, né, ambientes seguros, que as pessoas se sintam de fato acolhidas, né, com responsabilidade afetiva, né, sem julgamentos, entendendo qual é o tempo dessas pessoas, né? Implementação de uma estratégia dentro da Organização Mundial de Saúde, né? Que são os primeiros socorros psicológicos, né? Aquela ajuda rápida, responsável e que chega às pessoas que estão em sofrimentos extremos. Então, é uma estratégia de democratização da saúde mental, implementar nas suas escolas os primeiros socorros psicológicos, né? Ou seja, todo mundo, todos os dias, trabalhando essa perspectiva do cuidado e comunicando bem, né? Ou seja, essas pessoas precisam de ajuda, onde tem essa ajuda? Os primeiros socorros psicológicos, eles vão trazer muito mais do que essa nascente, né, de trabalhar com crises e desastres, essa possibilidade também da sua escola implementar um projeto que dê clareza para quem precisa de ajuda, para quem está passando por um sofrimento e que quer buscar onde eu procuro, né? Onde eu busco, onde de alguma maneira
eu vou acessar esses serviços, né? Serviços de plantão psicológico também é uma ideia que vocês podem tentar implementar na região, né? Ou seja, o plantão psicológico, ele é uma modalidade psicológica do atendimento, ele é um atendimento único para urgências emocionais. Algumas clínicas, escolas, algumas universidades, busquem parcerias, né, para tentar perceber como que pode ser implementado esse serviço. Ele não se trata de processo, né, de psicoterapia, ele é um plantão. A pessoa precisou naquele momento, ela está com uma urgência emocional, ela faz o contato, tem a disponibilidade ali de alguns profissionais e ela vai para essa escuta de forma emergencial. Não necessariamente ela vai voltar para mais um encontro. Esse encontro a gente chama de um encontro único. É uma sessão única, né? É um momento único. Pode ser que você nunca mais vai ver aquela pessoa enquanto profissional, mas ela trouxe ali a possibilidade de construir recursos, né? Num encontro enquanto plantão psicológico. Então, é uma modalidade que vocês podem tentar implementar. Redes de mapeamentos, né? O seu território, ele tem aí equipamentos de saúde, assistência social, direitos humanos, educação, equipamentos, né, de organizações governamentais e não governamentais, projetos sociais, lideranças comunitárias. Quem nesse exato momento pode ser o apoio de vocês? Para isso, é importante que vocês façam um mapeamento. O que existe no seu território que você pode contar? A escola não pode ser uma ilha. Ela precisa, de alguma maneira, estender ali, né, e dizer, olha, eu estou nesse território, eu faço parte dessa região, e como que ela funciona? Como que a gente pode acionar serviços, como que a gente pode acionar metodologias profissionais, né? Até mesmo em caráter voluntário, se for necessário. Quem é que pode ajudar a escola nesse momento? Então, comuniquem. A escola precisa de ajuda. Que ajuda ela precisa? Dos setores, né? Intersetores. Conversem com seus secretários, né? Municipais, estaduais, pessoas que compõem equipes técnicas das secretarias, núcleo gestor, professores, famílias, todo mundo engajado para quê? Para fortalecimento desse acolhimento aí enquanto urgências emocionais. E perceber também, né, que a gente precisa trazer uma forma clara na nossa comunicação. Tudo que a gente faz, a gente tem que entender a intencionalidade desses projetos, né? Então, crie aí catálogos, né, cartilhas, busque já as que existem, né, seja governamentais ou não, os alunos, as famílias, os professores construindo uma cartilha, por exemplo, coletiva para falar, né, de perdas, de lutos, de acolhimento. Como que a sua escola quer abordar esse tema? Como que os seus alunos, como que os seus professores, como que as famílias percebem isso? Vocês só vão descobrir isso se permitirem espaços de troca. Vocês só vão conseguir descobrir a necessidade do outro quando você conversa genuinamente e congruentemente com o outro. Ele vai trazer para você ali talvez caminhos muito mais férteis do que tantos e tantos projetos que você propõe e que talvez não façam sentido. E para falar de um tema tão delicado, né, enquanto essa questão da morte, da finitude, de processos que são tabus na nossa sociedade, de lugares que a gente não costuma caminhar tanto, né, de conversas que a gente sempre evita, de lugares que a gente não habita, é preciso retomar e reconstruir espaços, né? E isso é muito bacana quando a gente faz com o outro. Como que os outros percebem tudo isso? E esses projetos aqui são, de alguma maneira, desenvolvidos para que vocês possam melhorar a qualidade de atendimento de vocês, né? E daqui a uns anos, é o que eu costumo dizer, né? Como que a sua escola, como que o seu ambiente escolar vai ser lembrado? Passou a pandemia, daqui a uns anos estamos livres de tudo isso. Como que vocês querem ser lembrados, né? Na memória afetiva das pessoas? Aquela escola que cuidou, que acolheu, que esteve atenta às necessidades, ou aquela escola que simplesmente desconsiderou a dor do outro, lançou conteúdos, provas, notas, cronogramas, protocolos, totalmente desconectados da realidade e que isso vai gerar uma certa violência nas pessoas, né? Elas não vão ter espaço para falar da sua dor, do seu sofrimento. E se não a escola, esse espaço de aprendizagem significativas, onde crianças, adolescentes, famílias têm a possibilidade de olhar para todo esse tema e tirar ele de um lugar, temas que a gente não quer conversar, para temas que a gente precisa conversar. E, inclusive, é lugar da escola a gente falar sobre tudo isso. Então, pensem, junto com as equipes de vocês, projetos, metodologias, revisão de currículo e por aí vai. E também, né, pensar
nesses espaços, né, seguros de vocês. Eu gosto muito de pensar na ideia da Brené Brown, que é uma assistente social, uma professora, e ela vai trabalhar com grupos, né, operativos, grupos vivenciais, com sentimentos bases, como medo, culpa, vulnerabilidade. E aí ela traz uma frase que para mim toda escola precisava ter na porta de entrada, né? Ou seja, não podemos ser corajosos no mundo sem ter ao menos um espaço, né, seguro para falar das nossas quedas. Então, quantas quedas a gente tem tido, quantos lugares seguros a gente precisa construir, e a sua escola precisa também olhar para as pessoas que estão em queda, essas pessoas que estão ali precisando de ajuda de alguma maneira. Então, que a sua escola seja esse espaço seguro, né? Que ela fale de tudo isso aqui. Medos e quedas, certamente cada um de vocês conhecem bem onde isso dói, né? Quem tem dor tem pressa. E aí, de alguma maneira, como que vocês podem acolher tudo isso no movimento extremamente democrático, né? Não centralizando isso em uma pessoa, mas todo mundo cuidando de todo mundo todos os dias. E finalizando um pouco aqui a minha fala com vocês, né, trazendo um pouco da minha experiência, né, junto a professores, a educadores, Brasil afora, são temas extremamente delicados, são temas que a escola eu costumo dizer, né, que a escola do inesperado, ela precisa ser uma escola que sai do lugar do instrucionismo, ou seja, uma escola que aprende, com professores que perguntam, com alunos que ensinam e com a possibilidade de crescer todo mundo junto, né? Então, que a gente possa falar comunidade escolar, né, entre lutos, perdas e acolhidas, né? Esse é um assunto para a sua escola. E se vocês quiserem me encontrar para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema e tantos outros que envolvem a educação, tá aqui os meus contatos para vocês, né? O @lugar do sentir, que é o meu projeto, que é o lugar que eu venho trabalhando com essa grande comunidade de aprendizagens, né? Para falar sobre saúde mental, para falar sobre democratização em temas, né, voltados para saúdes e também para falar do tempo da pandemia, né? Ou seja, o que a sua escola tem construído e que de alguma maneira aqui no Lugar do Sentir, com essa grande comunidade, a gente tem construído. Então, contem com o Lugar do Sentir, quero agradecer o convite de poder compartilhar um pouco dessas experiências com vocês e de alguma maneira me sinto aqui, me coloco à disposição de quem está me escutando nesse exato momento, procurar, né, de alguma maneira aí, se conectar. Então é isso, fiquem bem, eu sempre coloco, né, na medida do possível, com saúde, em segurança, cuidem uns dos outros e o agora é coletivo, não se esqueçam disso. Gostaríamos de agradecer ao professor Renê. Muito obrigada por sua participação. Teremos um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!